Os pretos é chave, abram os portões. Baseado nisso, viemos nós para Quebra Lírica. Eu sou o Fábio Souza. Eu sou o Anderson Mou. E Quebra Lírica é um programa aqui da Brisa de Cultura, onde a gente fala um pouquinho de lançamentos de rap nacional e suas letras. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, curtir também o canal da Brisa. Se tiver um barulho aqui por perto, é porque é ano novo e a gente tá trabalhando. É isso aí, tá todo mundo festejando. A gente também tá festejando, né? Então não vamos mentir, não. Isso. Hoje a gente vai falar sobre a música do Rincon Sapiência, Afro Rap. E vamos pra análise? Vamos. Chave, tamo abrindo porta só com alicate. Zica mesmo, nós é batuqueiro. O navio negreiro não era iate. Seja mansão, pensão, nossa oração toca na boate. O orgulho preto tá no cativeiro. Vou fazer dinheiro pra fazer resgate. Música. Esse primeiro trecho que a gente separou, ele fala sobre empoderamento negro, tanto social quanto financeiro, né? Isso. Inclusive a gente já falou nisso no outro vídeo que a gente fez, do ADL, da Favela pro Mundo, que também trata, né, dessas questõezinhas. E então, como a gente tem bastante coisa pra falar nesse vídeo, a gente vai deixar pra se aprofundar mais nesse assunto numa outra oportunidade. Isso. Classe média não pega nada quando toma enquadro, quando pega baga. Detergente vira detenção quando é negão, tipo Rafa Braga, erva roxa. Esse segundo trecho ele fala sobre o Rafael Braga, que já é uma história, acho que bastante conhecida e que já foi até citada em música de rap. Sim. O Xamano, Poetas do Topo 3.2, ele fala sobre o Rafael Braga, pedindo liberdade a ele, né? Nada me apaga, liberdade Rafa Braga, liberdade Rafa Braga, nada me apaga, liberdade Rafa Braga, liberdade Rafa Braga. O Rafa Braga, ele é morador da Vila Cruzeiro e ele vivia de catar materiais recicláveis no centro do Rio de Janeiro, e durante as manifestações de 2013 ele foi detido pela polícia enquanto estava indo para um casarão abandonado onde ele costumava dormir. Sim. Porque para economizar dinheiro de passagem ele não voltava sempre para casa, né? E o importante a gente falar do Rafa Braga é porque ele acabou se tornando símbolo de uma política antiterrorismo, que é como foi tratado as manifestações de 2013, e ele foi tirado como bode expiatório, tratado como terrorista, porque ele tinha uma garrafa de pinho-sol e uma garrafa de detergente. Desinfetante na mochila. E ele foi preso por causa disso, e ele sofre uma perseguição absurda até hoje por causa disso. Bom, na época ele passou 5 meses no complexo de Japeri, aguardando julgamento, e depois foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão. E aí foi para o presídio de Bangu e tal. E ele foi condenado, inclusive, baseado numa lei antiterrorismo promulgada pela Dilma antes da Copa do Mundo e tal, que é para manter supostamente a cidade sob controle e evitar manifestações. É por isso que a gente fala que virou o símbolo de uma perseguição política às manifestações de 2013. Em outubro de 2014, ele teve a pena dele progredida para um regime semiaberto, e no mês seguinte, o advogado dele postou nas redes sociais uma foto dele com uma pichação no fundo. E essa pichação dizia, você só olha da esquerda para a direita e o Estado te esmaga de cima para baixo. E aí, depois disso, ele sofreu uma represária, ficou na solitária durante cerca de um mês. Ele foi punido por uma foto que o advogado dele postou. Sim. Se isso não é motivação política para alguma coisa, a gente não pode mais definir o que é motivação política. Não, principalmente baseado no que essa pichação estava falando. Terceiros fizeram uma coisa, mas ele ganhou a culpa da coisa. E, tipo, o que ele fez de legal aí? Sabe? O que tem de legal na postagem da foto? Ele tá parado na frente de um muro. É isso que ele fez de legal. A corda sempre arrebenta um lado mais fraco. Sempre arrebenta. Em dezembro de 2015, ele saiu para regime semiaberto, passou a ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica, né? E pouco tempo depois, lá na Vila Cruzeiro, ele foi abordado por policiais militares da UPP local. Estavam questionando ele sobre envolvimento com tráfico, pedindo informações, e ele acabou sendo detido com um flagrante de 0,6 gramas de maconha e 9,3 gramas de cocaína, além de um rojão. Muito convenientemente. Né? Pois é o kit flagrante aqui no Rio de Janeiro, na favela, né, cara? Ele é fogueteiro. Sei lá, eu não tenho muita noção visual agora, mas eu acho que 0,6 gramas de maconha é menos que um sachê de sal. É isso, ele foi preso. Né? E aí ele foi preso, foi detido, foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. É o rojão, né? É o rojão que vai dar associação ao tráfico. Essa condenação que ele sofreu por tráfico de drogas e associação ao tráfico foi de 11 anos, apesar dos policiais militares entrarem em contradição durante o depoimento, comparando com o depoimento no momento em que o Rafael Braga foi detido. E além disso, o Instituto de Defesa dos Direitos Humanos fez vários pedidos de análise de provas para ser trazido a julgamento, como por exemplo os dados de GPS da tornozeleira dele,
as imagens de câmera da viatura e da UPP. A rota das viaturas, né? A rota da viatura, porque eles falaram que estavam escoltando um engenheiro e não tinha informação nenhuma de quem era esse engenheiro, de que empresa, para que empresa ele estava trabalhando. Além deles terem negado a participação de uma porrada de testemunhas de defesa, basicamente, que é testemunha de comprovar caráter. Pois é, na que foram verdade negados. elas deram depoimento, mas o juiz decidiu retirar. Retirou dos autos e é isso. Ele achou que era, sei lá, por serem pessoas conhecidas, né, não caracterizavam como testemunhas confiáveis. Pois é, mas, enfim. A gente tá esperando que pessoas desconhecidas conheçam sobre a gente agora. No momento, o Rafael Braga ele tá em prisão domiciliar, ele recebeu esse benefício por 6 meses para se tratar de tuberculose. Tuberculose é essa que ele pegou dentro da prisão, né? Sim, ele já estava sofrendo de uma tosse há cerca de 1 ano, e só em setembro que foi diagnosticado, e até março ele está em prisão domiciliar. E a defesa dele entrou com recurso contra essa condenação de 11 anos, e por enquanto está parado nisso. Sim, é um caso que precisa de mais publicidade por causa dessa dificuldade da defesa do Rafa Braga, principalmente. Ela não consegue ter acesso a uma porrada de coisa, pelo que a informação que a gente tem na mídia, né? Ela não consegue ter acesso por causa de embarreiramento judicial. E lembrando que esse caso, por um acaso, veio à tona, né? Mas existem milhares de casos em favela que são iguais ou parecidos com isso. Autos de resistência que não vão ter explicação, resistência à prisão que não tem explicação. Vez ou outra a gente vê vazar imagem de policial militar que entra no carro de alguma vítima e atira pra fora. Tem imagem que saiu disso tem pouco tempo. A gente não tá inventando nada que a gente tá dizendo aqui não, são todos fatos que foram documentados. É só dar uma olhada na internet que você vai descobrir as mesmas coisas aqui. E em contrapartida, né, também no ano de 2017, o filho de uma desembargadora foi preso portando 130 quilos de maconha, centenas de munições de fuzil e uma pistola 9mm. Anteriormente, ele já tinha sido preso portando uma pistola e responde a um processo por porte ilegal de armas. E ele também é investigado pela Polícia Federal pela participação num plano de fuga de um chefe do tráfico. Engraçado que você falou do porte de armas aí, né? Se você é filho do desembargador e é preso com uma arma, você vai ser investigado por porte ilegal de arma. Se você tá numa favela, é associação ao tráfico. Automaticamente. O rojão é associação ao tráfico. A defesa dele alegou que ele sofria de um transtorno psiquiátrico e pediu a transferência dele para uma clínica. Transtorno de borderline, que é um dos mais difíceis de você identificar na história. Por acaso, depois que ele foi preso, apareceram 2 laudos médicos, né, dizendo que ele portava isso. Apesar de eu já ter visto psiquiatras falarem que essa doença ela não é desculpa, ela não é motivo para uma internação psiquiátrica de uma pessoa. É algo para ser tratado. Somente isso. Mas em vida comum, você segue vivendo, não vai pro manicômio, basicamente. O juiz, em primeira instância, ele negou esse pedido porque ele entrou em contato com a direção do presídio que o cara se encontrava. O presídio informou para ele que a instituição fornecia tratamento psiquiátrico e que em nenhum momento, nem a família nem ele informaram a necessidade dele de tratamento. Só que num recurso da defesa, parou na mão de um desembargador, coincidência ou não, e ele acabou sendo solto. Pois é. E aí a gente vê que aquela pichação que o Rafa Braga estava na frente, ela tá certa. O Estado, ele esmaga as pessoas de cima para baixo. Só que ele escolhe quem que ele tá esmagando, né? É claro. Porque tem que estar embaixo pra ser esmagado. Pois é. Picadilha PlayStation, jogo com as palavras, esse é meu ataque. Fazendo coisas de Clayton, eu mando um salve para o William Bach. Nesse trecho seguinte que a gente separou, ele faz uma piada ali com a situação do Coisas de Clayton e o William Wack, que ele foi exposto a uma situação ali pré-gravação, num momento que ele ia ao ar ao vivo, e que ele ouve uma buzina ao fundo, fica irritado, né? E faz o comentário de que isso é coisa de preto. Uma situação que eu achei até um pouco surpreendente. A Globo foi bem transparente, de imediato quase afastou ele da bancada, do jornal que ele apresentava. Agora, na última semana de dezembro, foi informado que o contrato dele foi rompido. Então, ele foi demitido, se fudeu. Aparentemente, fazer coisas de Clayton dá certo, né? Mesmo que tenha sido por pressão popular a demissão dele, a gente ainda tem pessoas assim na nossa sociedade que falam e pensam abertamente de racismo. E se não é, sabe, por uma mudança de pensamento, de consciência, que elas não falem isso por medo, porque tá na hora desses papéis se inverterem. Sabe? Sim. Se a gente fala tanto de racismo e isso ainda tem acontecido... Pois é, imagina se não fosse um assunto em pauta, né?
E a gente roubou a frase da outra pauta, né? A gente citou que a mulher fala na música. A gente citou que a mulher fala na outra música. Nos cultos e missas adoram falar de amor, mas a macumba ele diz que chuta. Colorindo como capulanas, juntando manas, reunindo trutas. Tambores pra nós como vencedores, que toda semana tamo na labuta. África é longa-metragem, mas eles querem que seja um curta. Fui sábio, eu lembrei do MCGW e falei assim, atura ou surta. Nesse último trecho que a gente separou, ele fala de um preconceito sofrido por religiões de matriz africana, em grande parte por religiões evangélicas e neopentecostais, e que é muito estranho, né? Porque se eles pregam, Cadê se esse eles amor seguem todo, né? um cara que pregava amor ao próximo... É o amor ao próximo maior do que o amor a você mesmo, né? Pois é, como é que eles propagam esse tipo de ódio nesse nível? A gente teve situação aqui em 2015, aqui no Rio de Janeiro, em que uma garota de 11 anos levou uma pedrada na cabeça, porque ela estava voltando para casa e estava com as vestimentas religiosas dela do candomblé. E é muito engraçado, né? Porque na sociedade que a gente vive hoje brasileira, se você batiza uma criança na igreja católica ou na igreja basicamente de culto cristão, tá comum, tá ok, você não tá interferindo na vida dela. Mas se você vai iniciar uma criança numa religião de matriz africana, você está violando aquela criança, Sim, você está ferindo a infância dela. É uma questão meio dúbia. Existe um esforço de algumas dessas igrejas, né, de tentar demonizar e transformar essas religiões africanas em meio que uma parada de feitiçaria e mitos e tal, e que incita esse tipo de violência. A gente viu esse tipo de violência chegar à favela. Traficantes que estavam destruindo templos, sabe? A ponto de algumas próprias igrejas evangélicas se manifestarem e ajudarem alguns templos a serem reerguidos. Tipo, tem esse fato também. Mas é um problema. E esse tipo de problema chega num nível que aqui no Rio de Janeiro 70% dos casos de intolerância religiosa são contra religiões de matriz africana e ainda tem uma subnotificação em relação a isso. Do número que é denunciado, só uma parte registrada e uma parte menor ainda vira um processo, sabe? A gente imagina a dificuldade para você registrar um caso desse numa delegacia de polícia, né? Chega lá e fala, olha, destruindo meu templo. Quem foi que destruiu o seu templo? Os traficantes. Acho que não vai dar em nada. E só pra fechar, na última frase ele fala sobre África ser longa-metragem e querem que seja curta, sabe? A primeira coisa que me vem à cabeça é o quão pouco a gente estuda a história da África nas escolas, sabe? A gente conhece muito bem a navegação espanhola e portuguesa. Pois é, o nosso estudo de história é totalmente eurocêntrico, totalmente voltado pra Europa, e aí depois um pouco mais pra frente vai ver muito dos Estados Unidos. A gente não conhece nem a história dos índios, que são nativos do país que a gente mora, sabe? A gente não conhece nada. E aí a gente vê que na nossa cultura você tem tanta coisa ali já entranhada, sabe? Que veio da África, e ainda assim as pessoas elas não conhecem, elas não têm essa noção porque não aprendem na escola. Porque não foi dado valor em nenhum momento nisso, né, cara? Não é dado em nenhum momento. Culturalmente, o que importa é a civilização europeia e a luz do mundo. Pois é. E aí isso gera, acho que uma falta de identidade que as pessoas têm desde criança. Sim. Porque a gente tem toda essa influência, as pessoas não sabem, e aí a gente acaba vivendo num país mega racista e as pessoas não têm noção disso, acham que não é. Sabe? Então é isso, esse foi o Quebra Lírica, programa aqui da Brisa, onde a gente fala um pouquinho sobre lançamentos de rap nacional. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal da Brisa, deixa um comentário. Tem o lance do sininho lá, clica no negócio do sininho. Isso, a gente não lança tanto vídeo assim, você pode ir lá receber uma notificação ali 2 vezes por semana pra ver o que a gente tá falando. Pois é. E eu acho que é isso, né? É isso. Galera, valeu, até o próximo. Até a próxima.